pessoas e negócios. Quando a gente pensa em inovação, em tecnologia, transformação, a gente não pode olhar sem enxergar esse tripé. Então, quando a gente olha para o mundo, a gente está falando de tudo que tem a ver com as grandes transformações que estão acontecendo. Seja macroeconomia, seja microeconomia, seja a transformação política social que a gente vem vivendo, tem vários temas importantes que a gente tem que discutir. Quando a gente olha para o segundo pilar desse tripé, que são as pessoas, não dá para a gente olhar para o futuro sem pensar em diversidade e inclusão, sem pensar em empreendedorismo, sem pensar em geração de valor e acesso para quem não tem acesso. Então tem conteúdos que são voltados para isso e a gente vai trazer muitos exemplos do mercado, muita gente interessante para a gente aprender, para a gente trocar, para a gente co-criar em relação a isso. E o terceiro pilar, que é o pilar dos negócios. Quando a gente olha sobre a ótica da transformação do mundo e a tecnologia habilitando essa transformação, a gente também tem que olhar para o negócio, porque hoje as empresas acabam sendo muito impactadas, e principalmente nesse contexto que a gente vem vivendo hoje, que a gente não pode ignorar. O contexto do Covid ainda é uma realidade, a gente está ainda um pouco distante do fim desse desafio, e sim, os negócios tiveram que passar por uma transformação muito mais acelerada e ainda estão. E a gente vê que tem empresas que já estão no modo disrupção, estão lá na frente, tem empresas que ainda estão tomando decisões e tem empresas que estão atrasadas. Então a gente quer combinar esses três pilares para que a gente saia desse evento inspirado a olhar para o mundo sob essa ótica, mas com um olhar novo, um olhar diferente, pensando em como inovar e como transformar. É legal pensar sobre os conteúdos, sobre a ótica das pessoas, porque no final, tudo tem a ver com as pessoas. As pessoas estão muito mais conscientes. Hoje, as ferramentas digitais trouxeram um espaço muito grande para a opinião e as pessoas têm aí espaço para cada vez serem mais críticas e mais preparadas para enxergar o mundo com outros olhos e questionar muito mais. Então, quando a gente olha para conteúdos como privacidade de dados e ESG, são conteúdos diferentes, porém correlatos, que são fundamentais para as pessoas hoje, porque a gente está falando do ponto de vista da consciência em relação ao mundo. Então o ESG, ele é pauta do ponto de vista de investimento, ele é pauta do ponto de vista de governança corporativa, ele é pauta do ponto de vista do cidadão, porque as empresas que estão alinhadas a esse conceito estão gerando mais impacto positivo para a sociedade, no final das contas. E quando eu olho para dados, por exemplo, que é um outro tema importante para nós, a segurança da informação, hoje a grande preocupação do momento em relação à tecnologia, às redes sociais, é a segurança do dado, é o uso do dado, é a responsabilidade que as empresas vão ter para usar os nossos dados para conosco, né? Porque esse é o desafio. Como é que eu entendo a pessoa e depois eu uso o dado dela para ela mesma? Então, existe aí discussões que são contemporâneas e que não têm fim. Por mais que a gente já tenha escutado uma série de conteúdos sobre a nova lei de proteção de dados, por mais que a gente tenha já muitos conteúdos falando sobre ESG, por exemplo, ou sobre como a tecnologia pode aí habilitar uma série de transformações, esses assuntos não têm fim, porque todos os dias a gente tem novos desafios no mundo, novos desafios na nossa realidade cotidiana e, ao mesmo tempo, a gente tem um monte de gente criativa que acaba trazendo soluções que são inesperadas e extremamente impactantes para nós. Então, ter esse espaço para falar sobre isso é fomentar a inovação.